Os ingredientes que vão compor a nossa mistura aí do sal proteinado. Nós temos a soja, que é a proteína verdadeira. A soja tem cerca de 46% de proteína, né? A quantidade de soja numa mistura mineral, se você for pesquisar aí receitas, né, de formulações e receitas de sal proteinado, você vai encontrar aí várias formulações e com quantidades diferentes. Porque essa mistura aí depende do que você quer. Se você quer fazer um sal proteinado apenas para mantença ou se você quer fazer um sal proteinado para produção, para aumentar a produção. E aí existe esse sal proteinado, né, mistura de baixo consumo, que o animal consome cerca de 0,1 a 0,2% do seu peso vivo, médio consumo, onde o animal consome 0,3% do seu peso vivo, e de alto consumo, em que o animal consome mais aí de 3% ou de 0,3% do seu peso vivo. Então, se você for pesquisar, como eu disse, você vai encontrar aí várias formulações. Antes da gente ir para a nossa mistura do nosso sal proteinado, eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero reforçar, na verdade, a importância que os minerais têm aí para a saúde dos animais. A importância de você oferecer o sal mineral para os seus animais no coxo. Então você que é agricultor, que ainda não oferece mineralização para os animais, passe a oferecer essa mineralização, porque vai fazer diferença aí na sua produção, uma vez que os minerais são essencial para a vida do animal, para a mantença e para a produção. Então, nós temos minerais, os minerais são divididos em macro e micro minerais. Tem alguns minerais que há uma exigência maior para o organismo e depende da fase também do animal, né, de crescimento, de produção, que há uma exigência maior ou não. E tem os micro minerais que também são muito importantes. Então, tem que oferecer a mineralização, principalmente quando a gente está numa época de pastagens secas, com baixos nutrientes, né? Baixa proteína da pastagem. E sem contar também que as nossas pastagens, gente, elas são, principalmente para quem não maneja o solo, são pastagens que vai ter deficiência de mineral. Se não há um manejo de adubação do solo, esse solo reflete na produção da forragem e essa forragem ela não vai ter o teor de minerais aí, de alguns minerais, né, suficientes para atender às demandas, às exigências do organismo do animal. Por isso que é importante oferecer esse sal mineral, e principalmente no período mais seco do ano, mas no período chuvoso também. A deficiência de mineral, a depender aí do grau de deficiência, pode levar a sérios problemas aí na sua produção. Os animais, né, perda de peso, enfraquecimento, ocorrência de doenças, os animais ficam mais frágeis, o sistema imunológico, né, fica mais frágil, deficiente, os animais adoecem com maior frequência e eles podem apresentar também algumas alterações por conta das deficiências dos minerais. Enfraquecimento ósseo, fraturas, esses animais começam a apresentar alguns sinais. E aí um deles que a gente vê são os animais que apresentam, a gente chama de osteofagia, que os animais saem comendo osso aí no pasto, se encontra um osso, ele sai roendo esse osso. Os animais, quando estão com deficiência de minerais, apresentam aí outras características que pode estar lambendo o chão aí, lambendo terra, né? Pode ser deficiência de mineral. Um animal lambendo o outro. São vários sintomas aí que podem aparecer por deficiência de mineral. E aí, a depender do grau aí, se é uma deficiência leve, moderada ou severa, esses animais podem apresentar vários outros sintomas aí a níveis de sistêmico mesmo, e os animais apresentar sintomas mais graves, certo? Então, é importante mineralizar os animais. Se você oferece o sal mineral, que bom que você oferece. Se não oferece, comece a ofertar o sal mineral, porque é importante para a vida do seu animal, para a vida e para a produção. A questão da reprodução, se está com deficiência de mineral, isso interfere na reprodução, tanto na parte das vacas, né, não darem cio, demorar para dar cio, quanto na questão depois das vacas, né, que estão para parir, as vacas vão parir mais fracas, pode ter depois aí alguns problemas aí, né, por conta de deficiência de cálcio, hipocalcemia. As vacas também podem levar a problemas de retenção de placenta, quando está com deficiência de mineral também, porque tem alguns minerais que são importantes nesse processo reprodutivo aí, no geral. Vamos entender as vantagens de ofertar o sal proteinado para os animais? O que é o sal proteinado? O sal proteinado nada mais é do que o sal mineral enriquecido com uma fonte de proteína e de energia. Então, a gente transforma o sal mineral, né,
em sal proteinado, enriquecendo ele com proteína. E algumas pessoas chamam sal proteinado energético ou apenas sal proteinado, tanto faz. Quais são as vantagens, gente, de oferecer esse sal, né? A gente vai estar ofertando para os animais aí os minerais, né? Realizando a mineralização dos animais. A segunda vantagem, gente, é que a gente vai estar ofertando aí junto uma fonte de proteína. Então, além dos minerais, a gente vai estar ofertando a fonte de proteína. E quando a gente utiliza esse sal proteinado nesse período mais seco do ano, em que a forragem, né, ela tá mais fibrosa, cai o teor de nutrientes da forragem, quando a gente oferta esse sal proteinado nesse período, a gente favorece o consumo maior dessa forragem seca e o melhor aproveitamento. Então, os animais vão consumir a forragem seca e a digestibilidade dentro lá do rumen do animal, essa forragem vai ser digerida de forma mais eficiente, a aproveitar melhor esses nutrientes, porque quando a gente oferece esse sal proteinado, a gente melhora essa microbiota aí ruminal, as bactérias do rumen que digerem as fibras, aumenta aí, então, o animal passa a consumir a quantidade maior de forragem. Ele digere com mais eficiência aquela forragem seca que ele consumiu e mais rápido ele volta a pastar, a comer novamente e com isso ele acaba ingerindo uma quantidade maior de forragem. Então há uma maior eficiência aí no aproveitamento dessa forragem seca, dessa palhada, né, que fica aí no período mais seco do ano. Então essa é uma das principais vantagens, gente. A utilização da ureia, gente, no sal proteinado. Muito agricultor tem um certo receio quando se fala em ureia, porque já ouviu algum caso, algum relato, né, de animais intoxicados com ureia e perda de animais. E realmente, se não utilizar a ureia de forma correta, ela pode trazer risco aí para o animal e levar ao óbito. Quais são os cuidados que se deve ter na utilização da ureia? Primeiro, a quantidade a ser ofertada para os animais. A ureia, gente, ela degrada muito rápido no rumen. Se você utilizar uma quantidade superior à dosagem indicada para o animal, o efeito é muito rápido de intoxicação e esse animal pode vir a óbito. Então, a quantidade de ureia a ser utilizada tem que ser calculada de acordo com a quantidade de animais que vai ser ofertado e calculando a dose aí, limite para que cada animal vai receber. Então, na formulação aí do sal proteinado ou quando utiliza a ureia aí na mistura com rações, né, com a cana, com silagem, tem que ter cuidado com a quantidade, a dosagem correta para que não haja intoxicação. Você utilizando a dosagem correta, o segundo cuidado, a ureia ela possui alta solubilidade. Quando molha, ela rapidamente ela se dissolve na água e acumula. Então, ocorre muitos casos de intoxicação porque esse sal mineral, o sal proteinado, a mistura, né, que contém ureia, ela é servida para os animais em costos abertos e no período chuvoso, se ocorrer de molhar, ela fica acumulada e o animal ir ali ingerir, ele vai beber praticamente a água e ali vai conter uma quantidade muito maior do que aquele poderia ingerir de ureia e aí ocorre a intoxicação. Então, o outro cuidado é esse, é não deixar molhar. Se você está ofertando a mistura mineral, sal proteinado aí com ureia, coloque em coxo coberto. Ou além do coxo coberto, você pode inclinar o coxo. Então, ao invés de você fazer um coxo reto, você já faz um coxo um pouco inclinado com uns furos na lateral, para que se ocorrer de molhar, de chover dentro desse coxo, a água vai escorrer com essa ureia embora e essa ureia não vai ficar acumulada. Outro cuidado que se deve ter com o uso da ureia é oferecer apenas para os animais adultos. Bezerros pequenos não devem consumir a ureia. Por quê? A ureia ela vai ser degradada no rumen do animal. Os bezerros pequenos, eles ainda não têm o rumen ativo. Então isso significa que eles não conseguem degradar, né? Eles não conseguem ali degradar a ureia. Essa ureia vai causar intoxicação nos bezerros. Então a ureia só pode ser servida para os bezerros acima aí de 80, 90 dias que podem estar consumindo a ureia, que é quando o rumen já está mais desenvolvido e aí sim eles conseguem degradar essa ureia. Então se você for pesquisar, como eu disse, você vai encontrar aí várias formulações. A nossa dica aqui, numa formulação aí de sal proteinado, cada um desses ingredientes podem variar dentro aí desses valores aqui de referência. O sal comum, ele pode variar aí dentro da mistura, né? De 10 a 25%. A ureia, ela varia aí de 5 a 12%. O núcleo mineral, ele varia de 8 a 10%.
A soja, gente, ela pode variar de 15% a 40% e o milho de 20% a 30%. Então, a depender do intuito aí, da oferta que você vai fazer desse sal, para que você quer, né? Por que você está oferecendo esse proteinado, que você pode aumentar os teores de alguns desses ingredientes ou não, dentro aí desses valores aqui de referência. Bom, gente, aqui na nossa mistura, a gente está utilizando o sal comum 25%, que já é um valor aí máximo aí limitante de consumo, tá? A gente está utilizando 10% de mineral, do núcleo mineral. Inclusive, a gente está utilizando um núcleo mineral de excelente qualidade. Milho, a gente está utilizando 37% de milho. A ureia, 8% de ureia. E a soja, 20% de soja. Porque a ureia, ela também entra como uma fonte de proteína, 8% de ureia. E a soja é a nossa fonte de proteína verdadeira. Então, a soja e a ureia somam o teor proteico aí dessa mistura. Tem um detalhe, algumas formulações, quando utilizam ureia, vocês vão ver aí que utiliza também o sulfato de amônio. Mas como a gente está utilizando um sal proteinado, em que a gente tem uma mistura energética junto, a gente dispensa esse sulfato de amônio aí, e a gente está utilizando essa mistura energética junto aí com a ureia, para alimentação lá das bactérias do rumen e degradação dessa ureia e produção da proteína microbiana. Pronto, pessoal, vamos à mistura do nosso proteinado. Na hora de misturar, que os elementos, os ingredientes, sejam bem misturados, bem homogeneizados, para não haver uma concentração de nenhum elemento em parte dessa mistura. Aqui a gente vai misturar uma quantidade mínima, que é de 10 quilos. Mas quando for misturar uma quantidade maior, 50, 100 quilos, e quem não tem aí misturador, que faça isso de forma que consiga misturar para esses elementos ficar bem homogeneizados. Isso é muito importante, principalmente por conta da ureia, que ela não pode ficar concentrada em nenhuma parte desse sal. Ela deve ficar totalmente misturada junto com os outros ingredientes, certo? Para que a gente consiga essa homogeneização da melhor forma, o ideal é que a gente comece misturando os ingredientes de menor quantidade. Esse sal proteinado que a gente está misturando é um sal proteinado de baixo consumo. Isso significa que o animal vai consumir cerca de 0,1% do seu peso vivo. Então, um animal aí de 100 quilos, ele vai consumir cerca de 100 gramas desse sal diariamente. Então, animais aí de 300, 400 quilos, esses animais vão consumir aí de 300 a 400 gramas. E aí você faz o cálculo, de acordo com a quantidade de animais que você tem, você calcula a quantidade que você vai ofertar diariamente desse proteinado, certo? O ideal é fazer uma adaptação, porque esse proteinado contém ureia. Então, se eu tenho aí meus animais de 300 a 400 quilos, e eles vão consumir cerca de 300 a 400 gramas por dia, e eu tenho 10 animais, digamos que eu ia ter que colocar aí cerca de 4 quilos para os meus animais, eu vou começar colocando 1 quilo só, para fazer uma adaptação. Eu coloco 1 quilo aí nos primeiros 3 dias, na primeira semana, vou aumentando para 1,5 kg, 2, 3, 4. Outro detalhe, o coxo, sempre é bom deixar o coxo, gente, no alto. Aí vocês podem observar os animais de seu Edivar que estão consumindo aí o coxo no chão, porque foi, né? Ele ainda não tinha fixado o coxo, a gente colocou a nível de experimentação. Mas o ideal é deixar o coxo no alto, porque evita do animal pisar, colocar a pata no coxo, virar, desperdiçar esse proteinado, né? Que tem um custo, então não é para ser desperdiçado. Sal comum, ele é um estimulante para o consumo e um limitador. E aí os teores utilizados, a gente viu, né, de sal comum, vai aí de 10 a 25% da mistura do núcleo mineral ou do sal proteinado. Quando a gente coloca 25% do sal comum, é para limitar o consumo. Já é uma quantidade alta em que limita o consumo. O animal ele não vai consumir muito desse sal ou desse nosso proteinado. Quando você compra aquelas misturas, né, de núcleo mineral e você mistura apenas com sal branco, não faz o proteinado como a gente está fazendo. Dilui ele no sal branco e oferta para os animais. Essa diluição no sal branco é para estimular o consumo. E ao mesmo tempo, a depender do teor que você utiliza, limita o consumo. Por isso, gente, que é sempre bom você utilizar, você seguir as recomendações. Ah, eu quero fazer esse sal render. Estava recomendado aí utilizar a minha mistura em 90 quilos de sal comum. Aí eu vou utilizar em mais, vou colocar uns 150 quilos. Então você vai diluir de uma forma que seu animal não vai conseguir consumir a quantidade que ele precisava consumir dos minerais, se você fizer isso. Então
Então vai ficar muito, o sal comum vai limitar esse consumo antes que ele atinja ali o teor de mineral que ele precisava consumir. Então tome cuidado com isso, sempre sigam as recomendações aí de diluição, certo?